Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o Elma Pereira, professora de Geografia. Iremos iniciar mais uma correção do plano de estudo tutorado semana 3. Aconselho que você abra a apostila na página 74 para acompanhar as correções. Atividade 1, observe as manchetes. Alpargatas, dona da Havaianas, mantém plano de ser mais internacional. Tragédia no Mediterrâneo pressiona a União Europeia a tomar atitudes sobre o tráfico de pessoas. Cafés brasileiros fazem sucesso na Coreia do Sul. Café Show. Pergunta-se, a partir da leitura das manchetes, classifique-as como globalização, mundialização ou internacionalização e explique. A manchete 1 dá para a gente descobrir com a palavra internacional, então é internacionalização. A manchete 2 seria globalização, está falando de blocos econômicos, União Europeia, UE. E a manchete 3, mundialização, né? Está falando da cultura do café que foi para a Coreia do Sul. Então, como nós vamos explicar isso? Na primeira manchete, trata-se da internacionalização, pois a Alpargatas tem como propósito ampliar as trocas econômicas e de lucratividade. Na manchete 2, trata-se de globalização, pois a União Europeia é um bloco econômico que faz parte da globalização e está relacionado com o aumento de circulação de pessoas entre os países. Já a manchete 3 se refere à mundialização, pois é a incorporação de hábitos, costumes, devido ao sucesso do café brasileiro na Coreia do Sul. 2. Diante dos usos dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é a diferença entre as expressões? Qual é a característica predominante de cada um deles? Globalização é o estágio mais avançado do capitalismo financeiro. Por isso, é um processo mais abrangente, que significa integração do espaço mundial, destacando os aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Mundialização é a parte da globalização que dá ênfase à incorporação de hábitos, valores, costumes de outros países, sendo a cultura a característica predominante. E internacionalização é a parte da globalização que se refere à ampliação das trocas comerciais, com característica predominante a economia. Gente, uma coisa que está bastante mundializada é a língua inglesa. Percebe-se que no nosso dia a dia falamos muitas palavras inglesas, seja em redes sociais, seja em meios de comunicação. Então, mundializou, ou seja, a cultura e os valores inserindo em outros países. E responde às atividades 3 e 4. Tudo começou no cemitério. Acredito que você já tenha lido o texto. Está falando do romance de Bilge e Teresa. E a partir do seu romance, do seu namoro, eles começam a trocar presente. E esses presentes são comprados aqui no Brasil. Mas são presentes que vieram de transnacionais, onde a origem está em outros países. Atividade 3. Quais os termos internacionalização, globalização ou mundialização melhor definem as situações vividas no texto por Bilge e Teresa? Explique. Todos os 3 termos, mundialização, globalização e internacionalização, podem estar associados à situação vivida por Bilge e Teresa. Porém, o que mais se define é a globalização, pois abrange os diferentes aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. 4. Construa uma tabela com os produtos consumidos por Bilge e Teresa. Identifique seu local de compra e a sua origem no produto. Eles erraram na questão, não é Dream, é Teresa, tá, gente? A questão 3 e 4 tá com esse errinho aí. Produto consumido. A planta tulipa foi produzido no local da compra no Brasil e o país de origem, Ásia. Os chocolates, o local da compra, Brasil. País de origem, Bélgica. Os charutos também foi no Brasil. O país de origem, Cuba. O perfume comprado no Brasil e o país de origem, francês. Relógio comprado no Brasil e o país de origem, Suíça. A vodka também comprada no Brasil, país de origem, Rússia. E o macarrão também comprado no Brasil, país de origem, Itália. Atividade 5. A nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos, ou seja, o fim da Guerra Fria, onde houve uma disputa diplomática entre a União Soviética e Estados Unidos.
Uma das consequências da nova ordem foi a criação de blocos econômicos. Pesquise sobre a União Europeia e o Mercosul, considerando o ano de criação, os países membros, os acordos estabelecidos entre os membros e a situação atual. Para responder à questão 5, é necessário entender o que são blocos econômicos. Então, blocos econômicos são associações comerciais entre os países para se fortalecerem no mercado internacional, porque hoje existe uma concorrência, quem vende mais, quem comercializa mais. Então, a formação dos blocos econômicos iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial. O primeiro bloco a se formar foi a União Europeia na Europa. Os blocos têm estágios de integração, desde da Zona de Livre Comércio até a União Econômica e Monetária. O que é a Zona de Livre Comércio? É comercializar entre os países membros com isenção de tarifas, ou seja, pagar menos impostos ou não pagar nada, de acordo com os países membros do bloco. Nesse aqui, nós temos como exemplo o Mercosul. Ele já passou pela Zona de Livre Comércio e também é União Aduaneira. O estágio do Mercosul chegou até a União Aduaneira, que além da Zona de Livre Comércio, existe a TEC, Tarifa Externa Comum. Os países de fora do bloco deverão pagar uma tarifa para comercializar com os países do bloco. Existe também o outro estágio, que é o mercado comum. Além da livre circulação e comercialização de mercadoria, existe a livre circulação de pessoas, né? A União Europeia já passou por esses estágios e hoje está na União Econômica Monetária, que é, além da livre circulação de mercadoria, livre circulação de pessoas, serviços, adota-se uma moeda única. O caso do exemplo da União Europeia, o euro, né? Então, é o estágio de maior integração econômica de um bloco. Para a resposta, a União Europeia é o maior bloco, mais antigo, mais completo da atualidade. Possui 28 países membros. A formação da União Europeia surgiu após a Segunda Guerra Mundial, porque a Europa estava fragilizada economicamente, estava destruída após a Segunda Guerra Mundial, e os países começaram a se unir para se fortalecer. A primeira união foi Benelux, era formado por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. E em 1952 começou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Juntou-se a esses três países, França, Alemanha e Itália. Em 1957 formou o Mercado Comum Europeu, que, além da União Econômica, haveria circulação de pessoas. Em 1991, houve o Tratado de Maastricht, criação da moeda única, que é o euro. Nem todos os países adotaram a moeda. E então, hoje, o país compõe 28 países. Houve a saída do Reino Unido do bloco em 2016. Ainda estão em negociação se o Reino Unido entra ou sai verdadeiramente. O Mercosul é o Mercado Comum do Sul. O Brasil é o líder desse bloco. Para o Brasil, é uma grande vantagem fazer parte desse bloco. Ele surgiu em 1991 no Tratado de Assunção. Os membros fundadores foram Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois juntou-se a ele Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Em 2016, a Venezuela foi suspensa do bloco. Então, os objetivos desse bloco é fomentar a economia dos países membros, reduzir as tarifas alfandegárias. Só que esse bloco ele enfrenta muitos problemas, que dificultam a evolução do bloco, porque são países com economias primárias, de baixa tecnologia, né? Os mais avançados aí são Brasil, Chile e Argentina, que têm uma economia mais estabilizada. Além disso, existem muitas crises políticas dentro desses blocos, desigualdades econômicas, então isso acaba afetando o crescimento do Mercosul. Bom, pessoal, espero que tenha compreendido e tenha ajudado vocês na resolução das atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado. Aproveite para se inscrever no canal e não perder as próximas resoluções das atividades. Um grande abraço da professora Welma Pereira.